A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo, minha irmã. Vamos para o encerramento do nosso quarto trimestre de 2025, lição 13, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Nosso texto áureo: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nossa verdade prática: na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso e, como um ser integral, habitaremos para sempre com Ele no céu. Oh, glória, né, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Nós então chegamos, irmãos, ao encerramento de mais um trimestre abençoado, no qual exploramos a integralidade do ser humano à luz da palavra de Deus. Nessa última lição, somos desafiados a refletir sobre a preparação do corpo, da alma e do espírito para a eternidade, com ênfase na santificação e na esperança da volta de Cristo. E vamos para o nosso tópico 1, preservando a esperança escatológica. O alvo celestial. Um dos fatores essenciais para a preservação de uma vida de santificação integral é a esperança escatológica, o anseio pela eternidade com Deus. Diversos textos bíblicos relacionam a santidade com a vinda de Cristo de modo a conscientizar os crentes da necessidade de um viver santo. Sabendo disso, Satanás sempre repete a estratégia adotada desde o Éden: busca confundir a mente do ser humano e desviá-lo da perspectiva estabelecida pelo Criador. O conceito mais comum de pecado é errar o alvo. A nova vida em Cristo é uma correção de alvo, visa tirar-nos da limitada e miserável perspectiva meramente terrena e finita e nos sintonizar com um propósito celestial e eterno. Oposições à visão celestial. Jesus enfrentou terríveis oposições durante o seu ministério, a começar pelas tentações do diabo, que queria mudar o propósito do Messias e confiná-lo aos limites das conquistas terrenas. Respondendo a Pilatos, o mestre enfatizou: o meu reino não é deste mundo. O apóstolo Paulo travou grandes combates com opositores que insistiam em reduzir o evangelho a temas e questões temporais. Aos coríntios, ele advertiu acerca de que dos que não criam na ressurreição dos mortos, um engano que limitaria a eficácia da fé cristã a essa finita vida. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Capítulo 15, versículo 19 de 1 Coríntios. Inimigos da cruz de Cristo. Aos Filipenses, Paulo combateu os que pensavam somente nas coisas terrenas. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. E quantos de nós, irmãos, por vezes pensamos apenas nas coisas terrenas? Precisamos meditar nessas cartas de Paulo aos Coríntios, aos Filipenses. Eles eram inimigos da cruz de Cristo, os filipenses. Diante disso, o apóstolo proclamou: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Há ensinos semelhantes também aos Colossenses e aos Tessalonicenses. Assim, a esperança na eternidade com Cristo fortalece a santificação e mantém o crente focado no propósito celestial. A santificação é um processo de uma vida inteira.
pelo qual aquele que segue a Cristo continua a mortificar as tendências pecaminosas do seu corpo. É transformado progressivamente para que seja mais semelhante a Jesus, cresça em graça, exercite maior amor por Deus e pelos outros e satisfaça os propósitos de Deus para a sua vida. Isso é o processo de santificação. É um processo. Perigos das teologias modernas. Um cristianismo secularizado. Vivemos o perigo de um cristianismo secular, reduzido a pautas e militâncias ideológicas, sociais, políticas e econômicas, enfrentadas por expedientes meramente humanos. Assiste-se à difusão de uma teologia pública que não confronta o pecado. Realmente só se fala de amor, só se fala que Deus quer o coração, mas não se confronta o pecador. E assim, se ele não é confrontado, como pode se arrepender, não é verdade? Confunde e empobrece o sentido de relevância da fé, enfraquecendo a missão da igreja. Sob o pretexto de levá-la para a arena pública, atua para tirá-la da arena espiritual. Realmente, estamos saindo da esfera espiritual, né? Porque não estão sendo difundidos temas prioritários do cristianismo, né? Como o arrependimento, o perdão, a fé. Enquanto mais secularismo, menos poder. Jesus espera que conservemos entre nós os verdadeiros sinais que devem seguir os que creem: expulsão de demônios, novas línguas, maravilhas, curas divinas, e tudo isso na perspectiva e expectativa da eternidade. Vamos analisar os falsos discursos. O cristianismo moderno corre um sério risco de ser marcado, em parte, por mais discurso do que prática. Muito se fala, pouco se faz. Isso ganha uma amplitude ainda maior em tempos de comunicação tão volátil. Oriundas de canais mais voltados à cultura e intelectualidade, são muitas as vozes cristãs que criticam toda e qualquer tradição, ignorando seus fundamentos, removendo os antigos marcos, que sempre pautaram a vida cristã, né? Como pentecostais clássicos, devemos nos precaver de teologias modernas alheias à realidade do crente em seu cotidiano, em seu bairro ou comunidade rural, e permanecer crendo, praticando e pregando um evangelho simples, porém integral e poderoso. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Quando se perde o senso da iminente volta de Jesus, compromete-se o valor da santificação. Vamos para o item 3, prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. Ao longo da história do cristianismo, não poucos ventos teológicos vieram e se foram. A própria teologia da prosperidade, uma das mais recentes, já não causa o mesmo impacto de quando surgiu. Reduzir a esperança cristã a conquistas terrenas leva a frustrações, além de conduzir a uma visão meramente existencial. Foi o que Paulo concluiu diante dos que, em Corinto, negavam o caráter escatológico da fé cristã. O apóstolo não os poupou, chamando-os de bestas feras. Ironizou: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Acautelemo-nos também da cosmovisão cristã inspirada na escatologia calvinista amilenista, que, descrendo do arrebatamento da igreja e em um milênio literal, enfatiza o engajamento político e cultural para a redenção dos sistemas humanos e não a proclamação do evangelho para a salvação dos pecadores. A pregação bíblica é: arrependei-vos, pois, e convertei-vos,
para que sejam apagados os vossos pecados. Atos 3:19. Pois é, irmãos, estamos diante de uma situação que, quando se fala na escatologia calvinista, a gente percebe que muitas pessoas se julgam predestinadas e, por serem predestinadas, creem que, uma vez salvo, salvo para sempre, quando na realidade a Bíblia traz inúmeros exemplos de que não é bem assim, As pessoas, elas precisam se arrepender e precisam deixar o pecado. O Senhor Jesus, nos 4 evangelhos, nos orienta que aquele que quer segui-lo deve renunciar a si mesmo, pegar a sua cruz e segui-lo. Vamos para o item 3, conservando espírito, alma e corpo, prontos para o retorno de Cristo. Em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo apresenta a santificação intimamente ligada ao propósito da eternidade. Em uma epístola que eminentemente trata da volta de Jesus, o apóstolo dedica o último capítulo para abordar exatamente a obra da santificação. Do versículo 12 ao 22, refere-se aos deveres do cristão em sua vida pessoal e comunitária, concluindo com uma enfática advertência: abstende-vos de toda a aparência do mal. Na sequência, aborda a obra divina no processo de santificação. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não é apenas o coração, espírito, alma e corpo. O desejo do apóstolo era que, uma vez santificados, os tessalonicenses permanecessem conservados em santificação, prontos para o retorno de Cristo. Uma santificação completa. Conscientes de nossa imperfeição e de que ainda habita em nós uma natureza carnal, devemos desejar e buscar constantemente nos aperfeiçoar em santificação. Uma santificação completa, na qual parte alguma do nosso ser fique de fora, nem mesmo nossos afetos, pensamentos e intenções. Tudo em nós deve ser santificado, no espírito, na alma e no corpo. Por nossa própria força, isso é impossível, Mas, pelos meios da graça divina, isso é plenamente possível. Que vivamos desfrutando de uma profunda convicção de nossa salvação, anelando pela vinda de Cristo. Se algo faltar, não nos esqueçamos. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Louvado seja Deus por isso, Vamos para a nossa conclusão. Pela graça de Deus, estamos concluindo mais um trimestre. Oh, glória! Vivemos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Que, como peregrinos e forasteiros, jamais percamos o anseio pela eternidade com Deus. Enquanto aqui estivermos, vivamos na inteira dependência do Senhor Jesus. Cheguemo-nos diariamente a Ele com inteira certeza de fé, confiados em seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Purificados no espírito, na alma e no corpo, permaneçamos firmes. Nossa esperança é a sua vinda. Louvado seja Deus! E um ótimo 2026 a todos os irmãos. Que Deus abençoe a todos.